Vou apresentar aqui a segmentação Main-Shift, né? É uma atividade avaliativa para a disciplina de visão computacional do professor Emerson Pistori, né? Eu sou Wesley, sou aluno de doutorado. Para a gente entender rapidamente o que é a segmentação, basicamente é você particionar e dividir uma imagem, né? Combinando aí as informações espaciais e espectrais para agrupar esses pixels em regiões espacialmente contínuas, homogêneas, que vão ser chamadas de segmentos, né? A gente tem diversos algoritmos para fazer essa segmentação, caminhos, watershed, Main-Shift e a segmentação semântica também, que é uma outra forma de segmentação. Basicamente a segmentação ela vai particionar a imagem nessas regiões homogêneas. A gente tem um telhado aqui e aí a gente consegue, né, separar aqui os objetos dentro da imagem, por exemplo, os telhados, as áreas de piscina, asfalto, os veículos, né, a vegetação. Eu tenho aqui um outro exemplo de segmentação, ela não é exatamente uma Main-Shift, mas também é uma segmentação, né? Você visualiza que a gente consegue separar as regiões homogêneas, né? Por exemplo, aqui na manga da camisa, né, do jogador. Visão geral do algoritmo Main-Shift. Ele também é conhecido, né, como agrupamento por deslocamento médio, uma tradução aí para o português. Basicamente, o Main-Shift ele é uma técnica de clusterização, né, que ele vai verificar as médias desses clusters, né, com base numa função de densidade, para verificar os locais de maior densidade dentro desses clusters, né. Ele é um processo interativo, então ele é repetido várias vezes para identificar esses clusters de maior densidade, né. Primeiro, ele utiliza ali um kernel, né, que faz o cálculo da região em que há maior densidade no conjunto de dados, né, e aí quando ele encontra esse ponto, ele é determinado como ponto central da Main-Shift, ou mod, né, ou moda em português, né. Esses mods, eles são os pontos onde a função de densidade ela é máxima no espaço de recurso, né, então a região onde tem o maior valor de densidade aí dos dados. A próxima etapa desse kernel, depois que ele identificar esse ponto de maior densidade, ele vai se mover até um outro ponto central candidato para verificar se essa região que ele identificou é maior ou menor que a região anterior. Então ele sempre vai procurar as regiões de maior densidade, né? E aí esse processo ele é realizado de forma sucessiva, várias vezes, até que ele encontre o ponto central onde ele não consegue encontrar novos pontos de densidade, né, desses clusters maior que o anterior, né? Então, assim, quando ele encontra esses pontos centrais, né, os mods de maior densidade, então os dados eles são rotulados de acordo com a proximidade com esses pontos centrais, né? Os clusters de maior densidade dentro dos dados, né? Aqui tem esse GIF apresentando esse exemplo aqui. Então esse kernel ele caminha pela imagem, né, até ele encontrar o ponto de maior densidade. No caso aqui é o ponto 151, onde tem a maior densidade. Aí no caso esse vai ser o ponto central desse cluster, né. Os parâmetros que ele utiliza, basicamente a gente tem dois parâmetros, né. O principal deles é o domínio espectral, ou também chamado de bandwidth em algumas bibliografias, espaço de cores, domínio de recurso. Esse parâmetro ele determina a tolerância no espaço de recurso, né, dentro do raio de busca, ou seja, ele vai utilizar uma distância euclidiana para ver a similaridade entre os dados, né, entre os pontos da imagem, né. Então, assim, se a gente definir um valor muito pequeno, a gente vai ter clusters muito pequenos e bastante ruidosos. Se a gente definir esse parâmetro muito grande, a gente vai ter clusters muito grandes, né, a gente vai ter poucos clusters, porém bem grandes, e pouco discriminativos, né. Então tem que verificar um meio termo, né. E aí tem também outro parâmetro, né, que é o domínio espacial, que na verdade é o tamanho do kernel, né, que ele vai fazer os cálculos ali da densidade dentro daquele kernel, né. Então assim, se a gente, como ele é um processo interativo e ele vai interagir com todos os dados dentro do kernel, ele vai ter um custo computacional muito grande, né. Então assim, se a gente aumentar o kernel, a gente vai ter mais detalhes, porém um maior processamento. Explicando aqui graficamente, a gente tem aqui, por exemplo, esse conjunto de dados, certo? E aí a gente tem o ponto zero aqui, que é o ponto central, né? Esse ponto central, ele é o candidato, né, para verificar se ele tem a maior densidade. E aí tudo que está dentro desse raio aqui, ele vai calcular a média, né, a média ponderada desses dados dentro do raio. E aí, ele fazendo o cálculo da média ponderada, ele vai verificar o ponto vermelho, que é o ponto de maior densidade dentro desse raio, né? E aí ele vai deslocar o ponto zero para o ponto vermelho, né, e verificar novamente, calcular novamente a média, né? O objetivo final é eu deslocar esse ponto até o centro de maior densidade, né? Então, que é no caso o centro do cluster, né? Aqui assim, eu vou apresentar um exemplo de como que ele vai fazer isso, né? Ele vai verificar a distância euclidiana do ponto candidato, no caso o ponto laranja, para os pontos vizinhos, né? E aí ele vai verificar se essa distância euclidiana ela está de acordo com aquele raio que a gente definiu, né? Aquela tolerância, né? Se tiver dentro da tolerância, ou seja, dentro do círculo, ele vai realizar
a média ponderada, né? E aí vai deslocar o centro desse cluster, né? E aí a hora que ele desloca, ele vai fazer esses cálculos novamente. Então ele vai calcular, ó, a distância para todos os elementos, né, para os vizinhos dele, e verificar se vai estar dentro da região de tolerância, né? Aqui eu vou dar um exemplo aqui bem simples de como que ele está fazendo. A gente tem uma nuvem de dados, a gente tem um ponto candidato, um ponto central. Esse ponto candidato, ele vai calcular a média ponderada de todo mundo que está dentro do círculo. A hora que ele calcula, ele define qual que é o centro, né, o centro de massa desse cluster. E aí ele desloca para esse centro. E aí o ponto vermelho anterior vira um novo candidato. A hora que ele desloca, ele tem novos pontos, ele vai calcular de novo a média ponderada de todo mundo, vai identificar o ponto vermelho, né? E aí ele vai novamente deslocar. Repare que à medida que eu vou deslocando o ponto, eu vou me aproximando, né? Cada vez mais o ponto candidato e o ponto vermelho, eles vão ficando mais próximos, né? Eles vão convergindo, né? E aí à medida que eu termino, e à medida que essa distância ela fica praticamente nula, muito pequena, ou zero exatamente, eu encontrei o meu ponto de máxima dentro do meu cluster, né? Então esse daqui é o centro desse cluster, né? E aí ele vai ser esses centros, eles vão ser utilizados, né, para segmentar os dados, né? Então assim, quando eu atinjo esse ponto, né, é o ponto de parada, ele convergiu, né? E aí eu encontro uma maior densidade alcançada, que é no centro do meu cluster. E aí esse processo ele vai continuar em todos os dados, até ele encontrar todos os clusters do meu conjunto de dados. Então ele encontrou esse cluster, ele vai continuar passando por todos os dados, até ele encontrar outros clusters possivelmente existentes dentro do meu conjunto de dados, né? Que aí o nosso objetivo é definir esses pontos, esses pontos de maior densidade, né, dentro dos meus dados, né? Um dos principais artigos aqui que a gente pode falar é esse artigo aqui do professor Komanissiu, né, e o professor Meyer, né, que é de lá de 2002, que ele trouxe uma abordagem, né, para o Main-Shift no recurso do espaço, né, para imagens, né, imagens 2D. Então ele trouxe essa análise, um artigo bem interessante. A gente vai utilizar bastante dados desse artigo na apresentação. Para a gente analisar, né, como que o Main-Shift ele vai trabalhar exatamente dentro da imagem, né, a gente tem que entender que a imagem ela vai ser representada por um vetor d-dimensional, né? Por exemplo, se eu tiver um RGB, vai ser um vetor de 3 termos, né, nesse caso aqui. E aí a gente pode usar diversos espaços de cores. O RGB ele não é tão comum para o Main-Shift, mas como é o CLab e o CLove, né? Então a imagem, cada pixel da imagem ele vai extrair as informações, né, os recursos, né, que a gente chama, e aí ele vai projetar nesse plano tridimensional, né, nessa representação tridimensional. Aqui eu tenho uma imagem 2D, e aí eu vou adicionar um kernel, né, de 3x3, né, de 3 pixels por 3 pixels, né, só para a gente entender. A gente tem a imagem aqui, e aí o algoritmo, na verdade, ele vai visualizar os vetores de cada pixel, né. E aí, com base nesses vetores, o kernel ele vai posicionar em cima de um pixel, né, e vai calcular a distância dele para os vizinhos, né, a distância para os vizinhos. Então assim, por exemplo, esse verde aqui, a distância euclidiana dele aqui é de 350, né, o verde e o pixel escuro. O verde para outro verde a distância vai ser 0, o verde para o azul a distância deu 77, né? E aí, se por exemplo eu definir lá a minha distância euclidiana, né, no caso o meu parâmetro do domínio espectral, se eu determinei, por exemplo, 100, por exemplo, esses pixels aqui escuros, eles não vão ser considerados no cálculo da média ponderada, ele só vai considerar todos que estão abaixo do limite, no caso seriam os pixels verdes e os pixels azuis, né? Então ele calcularia a média ponderada, né, e aí ele verificaria o novo ponto candidato, né, do cluster. E aí esse processo ele é feito em toda a imagem, cada pixel. Agora eu desloquei aqui para o pixel para baixo, né, o pixel de baixo aqui, e ele vai novamente fazer os cálculos da distância euclidiana. No caso aqui, no nosso exemplo, o pixel laranja e o pixel escuro eles não vão entrar no nosso cálculo, né? Ele só vai considerar aqui o pixel verde, o azul e esse pixel cinza, né? E aí ele vai fazer aquele processo de calcular a média e vai deslocando esse kernel por toda a imagem a fim de identificar dentro desses pixels qual que é a maior densidade. Aqui a gente tem um exemplo aqui do artigo que a gente passou anteriormente. Ele transforma essa imagem, né, num espaço de recurso, ou seja, eu estou projetando os valores dos pixels nesse plano tridimensional, né, e aí é essa nuvem de pontos que o algoritmo vai trabalhar em cima dela, né, ele vai identificar a densidade desses pontos, né, e verificar os pontos de maior densidade que vão ser os pontos de referência para gerar os segmentos, né. Aqui nessa seta aqui eu só estou demonstrando aqui a projeção, né, por exemplo, dessa cor aqui ela vai estar mais ou menos nessa região aqui dessa nuvem de pontos, né.
Bom, eu definindo aqui a minha nuvem de pontos, né, o algoritmo ele vai clusterizar, então a gente observa aqui que tem mais ou menos, ele tem 7 cores aqui, então ele dividiu essa nuvem de pontos em sete clusters, né, e aí esses clusters vão ser usados de referência aqui para segmentar a imagem, né, de acordo com a proximidade, né, dos pontos de maior densidade. Então, ele gerou esse exemplo aqui, esse esqueminha aqui, que mostrando os pontos de maior densidade e a relação dele aqui com os clusters na imagem, né, a correlação dele. Aqui a imagem, eu girei ela só para mostrar aqui a projeção de um no outro, né, e aí esses pontos de densidade aqui eles vão ser importantes, né. Por que eles vão ser importantes? Porque eles vão ser, na verdade, né, os pontos aqui que a gente chama de bacias de atração, né? Então, eles vão definir aí os limites dos segmentos, né? Então, se um ponto, por exemplo, um ponto aqui em cima, como ele está mais próximo dessa região aqui de densidade, ele vai ser segmentado seguindo esse núcleo aqui, né? Então, ele vai gerar diversos núcleos e aí ele vai segmentar a imagem. Só para a gente entender melhor, por que né, essa representação da densidade, esses pontos de densidade, eles, na verdade, eles vão funcionar como atratores, né, dos dados, né? Então, quando se ele estiver mais próximo, por exemplo, estiver mais próximo desse ponto vermelho aqui, ele vai ser atraído para esse ponto vermelho. Se ele estiver próximo desse ponto aqui, ele vai ser atraído, né, conforme ele está deformando aqui o espaço, né? E aí os dados eles vão entre aspas, escorregar para esses pontos de maior densidade. As vantagens e desvantagens aí do processo Minshift. As vantagens, ele não necessita definir o número de clusters, né? Então, que nem o caminho a gente precisa definir o número de clusters, nesse caso aqui a gente não precisa, o próprio programa vai identificar esses clusters. Justamente esse processo ele é ideal, né? Às vezes a pessoa quer segmentar os dados, não só imagens, mas outros tipos de dados, ele consegue identificar os clusters existentes naquela nuvem de dados, né? Robusto para outliers, então se a imagem talvez está meio ruidosa e tudo mais, ele consegue fazer a segmentação muito bem, apesar dos ruídos, né? Ele não é paramétrico, né? Então a gente não precisa verificar a distribuição de dados, se é normal ou não. Desvantagens, né? Como ele vai fazer um processo interativo em todos os pontos, o kernel vai passar por todos os pontos, vai calcular as médias e as distâncias, ele vai ter um custo computacional muito grande, né? Então essa é uma das principais desvantagens, né? Ligado à primeira, ele não é indicado para imagens muito grandes, né? Então, por exemplo, o Orfeu Toolbox ele tem um algoritmo chamado Large Shift, né? Que é para imagens muito grandes. Ele vai dividir a imagem em vários pedaços, né? E aí ele vai fazer essa segmentação por partes. Na hora que a gente tem o arquivo segmentado, a gente vê bem as diferenças onde ele fez esse recorte, né? E a definição dos valores dos padrões elas não é trivial, né? Então assim, a gente definir lá a distância euclidiana, né? Às vezes olhando só para a imagem, não é tão simples assim, né? Embora a gente tenta, alguns artigos aí buscam resolver isso através de desvio padrão, alguns dados de estatística ali, mas é muito por tentativa e erro, muitas das vezes, né? Aqui eu tenho o Orfeu Toolbox, né? Que é um software aí do laboratório de Sens, da França. E aí ele tem a Minshift, ele é bem simples de trabalhar. A gente tem a entrada da imagem, né? A gente informa o domínio espacial, né? O tamanho do kernel que vai caminhar pela imagem, né? O domínio espectral, que é o principal parâmetro, né? Que é a tolerância ali para verificar a similaridade dos pixels, né? O tamanho mínimo dos segmentos, esse daqui é bem importante porque se você, por exemplo, definir um tamanho muito grande, ele vai acabar pegando os segmentos que são de objetos diferentes e juntando tudo numa coisa só, né? Então, para, por exemplo, às vezes chegar no valor mínimo que foi informado, né? Então, se também informar valores muito pequenos, você vai ter muitos segmentos e talvez lá no processo de classificação você vai ter um custo computacional maior, não? Então, sempre dá uma verificada nesses parâmetros, né? Ele tem aqui os dados de convergência, né? O limite de convergência, né? A distância entre o candidato e o centro aí do cluster, né? A hora que ele atinge esse limite de convergência, ele define aquele ponto ali como o centro de massa daquele cluster. Número de interações, né? Se ele, por exemplo, não chegou ainda no limite de convergência, você também pode definir o número máximo de interações que ele vai realizar. Aqui a gente vai fazer um exemplo com uma imagem do Sibers 4A, eu coloquei alguns exemplos. A saída do arquivo vai ser um arquivo shapefile vetorial, então ele é mais voltado para geociências, né? Aqui eu tenho uma imagem aqui de Campo Grande, né, do Sibers 4A WPM de Campo Grande, né, ali perto da região da Afonso Pena, perto do Bioparque. E aí a gente vai trabalhar com essa imagem, né?
eu selecionei alguns parâmetros, né, para a segmentação. No caso aqui é uma segmentação com valor 10, né, para o domínio espectral. Então ele vai gerar muitos segmentos, né, a gente reduz, mas só que aí ele gera esses muitos segmentos, porém, né, eles são mais homogêneos, né. Então dentro do segmento você vai ter pixels mais homogêneos, porém você vai ter mais segmentos, né. Aqui eu aumentei aqui para 25 o valor, né, do domínio espectral para o mesmo kernel, né. A gente usa um kernel de 5x5 e aí a gente começa a ter os segmentos maiores, né. A gente já começa a ter a gente já observa já na imagem uma homogeneidade nos dados. Por exemplo, aqui ó, nessa área de grama aqui, né, a gente já observa ó, que tem uma leve diferença, né, dos tons de verde aqui da grama. E aqui um valor aí de 75, né, pro limiar do domínio espectral. Então a gente já observa que algumas áreas aqui já foram incluídas, né? Então como ele tem uma tolerância um pouco maior, então ele está um pouco mais, como posso dizer, mais tolerante, né, em relação à distância euclidiana, ele começa ó, colocar essas áreas aqui, por exemplo, eu tenho uma área aqui de gramínea e essa área aqui ela já não tem tanta gramínea, talvez já muito próximo de um solo exposto, né? Então esses parâmetros a gente vai ajustando aí na segmentação do main shift, né? Aqui algumas referências que foi utilizada no trabalho, e é isso, a segmentação main shift, né?